Declare tudo, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. É pra ti, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor. Declare Jesus, para o seu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Glória, estou muito feliz por essa oportunidade, apesar de ser um grande desafio. Mas uma coisa eu aprendi no meio dessa caminhada: não desperdice nenhuma oportunidade que chegar até você. Porque a gente pensa, é sobre nós, não, é sobre Ele. E quem aprende com as oportunidades somos nós. E quando nós abraçamos isso e sabemos o quanto temos que ser lapidados, formados para aquilo que o Senhor Jesus já começou sobre as nossas vidas, entendemos que realmente Ele não capacita os escolhidos, mas... Aliás, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Sem demora, quero que todos abram no capítulo 10 de Mateus. Mateus 10. A partir do primeiro versículo. Diz assim o título, na minha Bíblia diz: Jesus envia os 12. Jesus envia os 12. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Amém? Até aqui, pode se assentar. Aleluia. Glória. Eu confesso que das poucas vezes que eu tive ministrando a palavra, eu nunca senti uma guerra, uma atmosfera tão grande, como se Satanás não quisesse que ali o Espírito Santo, os anjos viessem desenrolar e revelar a palavra revelada que só pode vir dele. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, que guerra, ainda mais para quem não é pregadora e para quem não está sempre aqui no altar pregando, é realmente um grande desafio estar aqui. Mas como o mesmo Senhor que começou a obra, Ele é fiel para cumprir, eu creio que Ele tem uma palavra revelada não da Elaine, mas do alto do céu para mim e para a tua vida, amém? E antes de entrar aqui nesse texto, eu quero expressar algo da experiência que eu vivi em João Pessoa. E vem também de encontro com essa palavra que nós lemos agora e o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Quando eu pisei na terra de João Pessoa, e ali o Senhor começou a me trazer muitas coisas. E sobretudo, muitas vezes falei para Jesus, às vezes a gente ora, e quando o Senhor responde nossas orações, a gente fica que nem Zacarias. Ali Zacarias foi surpreendido pelo anjo e e o anjo falou, o anjo Gabriel, a tua oração foi ouvida. E antes de a gente viajar, o bispo fez uma reunião aqui com os obreiros. E o Espírito Santo começou a me trazer a lembrança sobre a oração que eu tinha feito. E minhas lágrimas começaram a correr ali da cadeira. Porque de todas as viagens que eu já fiz, as poucas viagens que eu já fiz com o Gé, meu marido, essa foi diferente. E talvez algum enviado de Filisteu estava pensando assim, foi por causa que você foi com a pastora Cali e o bispo? Não. Não foi planejado durante o ano a gente viajar com eles. Mas foi projetado no céu. E quando é o Senhor que prepara, Satanás não pode pôr a mão nem impedir. E ali eu falei, Senhor, eu até comentei isso em João Pessoa, quando eu tive a oportunidade, eu falei, Jesus, eu estou tão cansada, eu quero ir um descanso, uns dias para descansar. Mas todas as viagens que eu sempre planejei, não eram igual a essa.
E eu fiz essa oração. Senhor, eu não vou ver nenhum lugar para ficar, eu não vou ver nada. Eu vou colocar nas tuas mãos. Prepara, Jesus, esses dias de descanso para mim e para meu marido. E ali, alguns aqui sabem que o Gé sempre falava, eu não entro no avião, eu não vou de avião, não vou, não adianta. Nós estamos casados há 9 anos, a gente namorava, já ia fazer 8 anos, juntos há quase 20 anos, e ele falava, pode ir para qualquer lugar, só terra firme. Falei, Jesus, mas os outros lugares, para passar 3 dias dentro do ônibus? Não, Jesus, não, como é que faz isso? Então eu nem procurava, porque ele dizia que não ia. Mas Jesus, ele prepara refrigério para mim e para a tua alma. E aqui num culto como esse, num dia como esse, o Jé chegou ali para o bispo e falou assim, bispo, eu vou para João Pessoa. Pode ver as passagens que eu vou. Ali eu fiquei assim, meu Deus, será que isso é verdade? O inimigo está querendo me confundir na emoção. Mas eu já vou trazer existência isso daí. E ali algo que não estava projetado por mim, mas o céu já tinha projetado. E ali a passagem foi comprada. Nós tivemos dias ali conduzidos pelo Espírito Santo dia após dia. Tivemos ali em Natal, na qual a pastora Mônica e o pastor Nilton concedeu, estávamos ali na casa deles e foram dias maravilhosos. E eu pude ver a mão de Deus em cada dia que nós estávamos lá. E eu precisava expressar isso, porque eu fui debaixo de guerra aqui. Porque existia uma opressão de Satanás para a gente não fazer essa viagem. Porque ele sabia a transformação que eu ia ter nessa viagem. Eu não estou falando de quem foi, de quem não foi, eu estou falando de mim. Eu sei o que Jesus fez comigo através de eu ter pisado naquela terra. E o que eu quero dizer aqui para vocês, todos que tiverem oportunidade, eu não estou falando porque é uma outra Ebenezer em João Pessoa, eu estou falando da experiência espiritual que vocês vão ter. Então, aqueles que tiverem oportunidade de estar indo conhecer a filial da Ebenezer em João Pessoa, vão, que eu creio que o Senhor vai falar e vai mudar o ministério de cada um. E ali eu falei para Deus, pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Jesus é bom. E ali, todos esses dias, a pastora Carla, até na quarta-feira que retornamos, pregou a palavra e contou um pedaço do que aconteceu no nosso retorno. E ali, até a pastora brincou com a minha reação, mas ao mesmo tempo eu estava ali falando com o Espírito Santo, meu Deus. Porque antes de eu sair daqui, eu falei para ele, Senhor, essa viagem está em tuas mãos. Cada dia está em tuas mãos. Foi o Senhor que preparou, foi o Senhor que conduziu, foi o Senhor que nos levou. Então o Senhor também vai nos trazer. E no último dia que nós estávamos ali em João Pessoa, eu realmente abri a janela do quarto e falei, Jesus, queria só mais um dia aqui nessa terra. Olha o sol que está, e olha que eu peguei bastante sol, né? Tomei bastante vitamina D. Mas teve uns dias que não fez sol. E eu fiz essa oração, e aqui foi falado no começo da abertura do culto, do poder da palavra. De você, quando você está liberando uma palavra, você ter a certeza que você realmente é um profeta do Senhor. Que a sua palavra tem um peso na terra. Sobre aquilo que você quer viver e sobre aquilo que você está profetizando para o outro. E ali o bispo tinha falado que não tinha conseguido fazer o check-in da volta. O bispo foi entregar o carro e nós fomos lá para fazer o check-in. E quando chegamos lá na cabine, no aeroporto, demos os 4 documentos, meu, da pastora Calha, do bispo e do Gé. E o rapaz ali falou assim, olha, as passagens foram canceladas. Aí a pastora já com semblante assim, e eu assim, falei, meu Deus, como assim? Então nós não vamos embora hoje. E aí a pastora, meu Deus, mas eu preciso voltar para São Paulo. Aí desesperada, eu moço, não, um tal de... Murilo e Socorro resgatou as 1.000 e cancelaram as 4 passagens de vocês. E os 4, não foi só da Carla, do Adevaldo, da Elaine e do Gé, foi dos 4. E o bispo ali devolvendo um carro, enfrentando outra situação, a pastora nervosa, o Gé ali, meu Deus, não é para mim entrar nesse troço desse avião de novo não, acho que eu vou ficar por aqui. E eu assim, meu Deus, vai dar praia, Jesus, está sol ainda. E o céu trabalhando. Foi um momento ali, e eu falei assim, para a pastora nervosa, e realmente ela pegou e falou, não moço, mas quanto que tá para voltar hoje? Eu preciso voltar para São Paulo. Aí o rapaz falou, tá 2.000 e pouco, só nós 4 ia dar mais de 8.000 reais para comprar uma passagem na hora. Então eu falei para a pastora, na hora que ela falou, falei, o quê? Comprar outra passagem daquilo que foi comprado? Não, sou dizimista, ofertante. Sai para lá, devorador. Falei, vamos preparar dinheiro para outra viagem, mas para a mesma não. Porque eu sabia quem preparou essa viagem. Eu sabia que Satanás, que por um caminho ele veio, por 7 ele ia voltar. E ali, resumindo, para nós entrarmos no texto,
Eu falei, meu Deus do céu. E a pastora desapavorada ali, o bispo chegou com a sabedoria que Deus deu para ele. Conduziu, fui ali procurar quem tinha que resolver, que era a agência que foi comprada. E ali tudo deu certo. Nós ganhamos mais uma diária em outro apartamento. Ficamos em outro local da praia. E aí Deus preparou a locomoção, tudo. Deus preparou tudo. E talvez você fale assim, mas isso aí ia acontecer mesmo, porque é normal. Não. Se você for entrar no Reclame Aqui, tem tantos casos que não foram resolvidos. Mas eu quero profetizar algo que o Espírito Santo falou para mim sobre essa situação. Aquilo que eu e você coloca na mão de Deus. Existe um advogado que se levanta ao nosso favor. Existe um advogado que resolve causas que talvez o advogado não ia conseguir. Ele reverte situação, porque aquilo que eu e você colocou nas mãos dele, ele que vai conduzir, ele que vai fazer. E essa foi a palavra que o Senhor me disse na hora. Você entregou essa viagem para quem? Quem planejou essa viagem para você estar aqui? Porque talvez para você falar assim, eu já viajei. E eu falava, Senhor, eu tenho tanta vontade de entrar dentro de um avião. E eu nunca tinha viajado. Porque às vezes os filisteus olham de longe e falam assim, é só uma viagem, eu estou acostumado. E o Senhor falava, esse é o nosso problema. Sabe aquilo que a gente tem todo dia? Tem gente que ora para ter uma vez. Aí o Senhor começou a me trazer para um ambiente da gratidão. Que muitas vezes a gente tem que ser grato, porque tem tanta gente ali ao nosso redor que estava acostumada a pegar avião todos os dias, sabe que vai conduzir, está tudo bem. E eu e o Jack foi a primeira vez, a gente ficou ali, Jesus, eu sei que é daqui para a glória. Ai meu Deus, está balançando demais, Jesus. E o homem ficava pálido, com as mãos geladas. E eu falava, meu Deus, e ele falava, eu quero ir do lado da pastora Carla, porque se esse avião cair, é arrebatamento. Se é cair esse avião, eu fiquei, menino, ele ficava falando isso. Eu falei, gente, para de profetizar isso em nome de Jesus. E aí eu falava, meu Deus, pior que até eu fiquei com medo daquele avião. Fiquei morrendo de medo. O negócio ficou balançando. Aí quando passava a luzinha, a mulher, senhores, estamos passando por uma turbulência. Eu já falo que é uma tribulação, já que eu falava, meu Deus, isso é o que está acontecendo. Jesus, coloca a tua mão. E esse homem pálido, mas Jesus estava ali. E eu falei, Jesus, é a primeira vez que a gente entrou num avião. E foi a oração do começo a fim. Estivemos em espírito ali. Jesus conduz o piloto, Jesus toma a frente. E ali o Espírito Santo começou a me trazer para o ambiente da oração. Sobre aquilo que a gente quer viver. Porque a gente ora muito pelos nossos próprios desejos. Mas a gente não ora quando Jesus nos envia para algo que é a vontade dele. Muitas vezes não. E ali o Espírito Santo me trouxe. Ali a minha oração que eu tinha feito. Sobre essa viagem. E eu não vivi uma viagem, eu vivi uma promessa. Porque há quase, não sei quantos anos atrás, que eu já estava afastado dos caminhos de Deus. Esse momento que eu vivi com Ele era impossível, igreja. Porque Ele estava ali no lamaçal do pecado. Então eu andava muito sozinha. Era nos aniversários sozinha, nos cultos sozinha, sempre sozinha. No sentido casamento. Só que Jesus, cada vez que eu participava de um culto, como nós estamos aqui, cada vez que o Senhor ali me trazia a memória, liberando sobre a vida de alguém, uma profecia daquilo que Ele ia fazer. Então muitas vezes a gente fala assim, olha para o próximo, olha para quem está do nosso lado, e aí assim não consegue se alegrar pela conquista do outro. Só que eu até falei para a pastora Carla, que o Espírito Santo falava muito essa palavra para mim, e falou de novo hoje. Muitas vezes a gente fala de longe o que não está vendo de perto. A gente fala de longe o que não está vivenciando de perto. Porque às vezes a gente julga o nosso irmão, julga o que está acontecendo na vida deles, julga o que está vivendo, mas não sabe que aquilo foi uma oração. Muitos não vão entender quando você estiver vivendo aquilo que Deus projetou para você, que foi a resposta de uma oração. Pastora Carla e o bispo, talvez pelos olhos, os olhos carnais deles, falam assim, não, como que a gente poderia estar viajando novamente, sem ter condições mesmo, financeiramente falando. Mas eu lembro que eu estava na sala e o meu sogro falou para mim, nossa, que bom que Deus preparou essa viagem, que vocês vão com o bispo, com a pastora. E ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, tem muita gente que tem inveja da pastora Carla. E por que eu estou falando isso? Ele falou, porque a pessoa fala, não, porque a obra está carente, e vive para cá, estava na Bahia, agora foi para Paraíba. Mas escuta uma coisa, quando Deus prepara, quando Deus provê, quando Deus promete, Deus Ele faz.
Eu não sei qual a tua oração, mas eu quero profetizar que você vai viver a tua oração com excelência, porque tudo aquilo que nós entregamos para o nosso Deus, Ele vai fazer. E eu já começo profetizando, o Espírito Santo dizendo para mim e para você: descansa nele. Só Ele tem o refrigério que eu e você precisa essa noite. Só Ele tem o refrigério que eu e você precisa essa noite. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? E voltando aqui para o texto, eu precisava falar esse testemunho para engrandecer o nome do Senhor pelo tudo que Ele fez esses dias e tem feito. Eu falei: Jesus, eu folhei a Bíblia inteira. Falei: nossa, José, Abraão, Davi, Saul, não sei o que. E eu falava: Jesus, eu não sei o que eu vou... Eu não sei, gente, eu não sabia. Até porque eu fui pega realmente de surpresa. Mas quando eu estava na minha casa, eu falei: Jesus, eu não sou ninguém, não sai nada se for da minha carne, mas eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui comigo. E eu sei que para aquelas pessoas que estarão na quarta-feira, o Senhor tem uma palavra liberada, que corta primeiro aqui. E a primeira palavra que o Senhor me deu sobre esse título que a gente leu, sobre Jesus envia os 12. E Ele pergunta para mim e para você: você está pronto para ser enviado? Você está pronto para ser enviado? Porque não é enviado onde você quer ir. Porque aqui não foi Pedro que foi até Jesus e falou: ei, Jesus, me envia, porque eu não quero mais pescar peixes, eu quero ser pescador de almas. Foi Jesus que foi até Pedro e disse para Pedro: você não será mais pescador, mas pescador de peixes, mas sim de almas. Jesus envia Pedro. Jesus envia os outros 11 discípulos. Jesus chamou os 12. Jesus separou os 12. E quando eu estava lendo essa passagem, eu até voltei em alguns capítulos aqui atrás de Mateus, sobre a genealogia de Jesus. E o Espírito Santo me falava uma palavra que é permanência. E eu falei: permanência? A gente já ouviu muito, até a pastora Carla liberar essa palavra. E eu falei: Jesus, o que significa permanência? E aqui no Google diz assim, que é um estado, uma condição, uma constância, uma continuidade e uma firmeza. E eu falei: meu Deus, eu preciso estar nesse lugar de permanência. Porque o Espírito Santo começava a me levar e falava assim: filha, para aqueles que eu chamei, tem que permanecer. E sobre essa permanência, existe uma condição que eu estabeleci sobre a minha palavra. Porque aqui quando o Senhor Ele chama os 12 e envia os discípulos, a palavra já vem dizer que Jesus Ele começa a preparar aqueles 12. E o Senhor falava para mim: você não vai ser enviado sem preparo. Você não será enviado sem preparo. Mas é necessário esperar o tempo do preparo. Aquele ditado que o apressado come cru, o crente também. O crente também, muitas vezes, eu e você quer antecipar as promessas que o Senhor já fez sobre a nossa vida. A gente quer colocar a mão onde não é para colocar. E tudo isso gera um preço no mundo espiritual. E ali, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre Davi. Antes de ser rei, ele começou pastoreando ovelha. No capítulo aqui 2 vem dizer que João Batista é enviado para onde que ele é enviado? No deserto. Ele não foi enviado nos palácios, ele não foi enviado nas sinagogas, ele foi enviado no deserto. E o Espírito Santo falava para mim: é no deserto que eu vou fazer você gerar. É no deserto que eu vou fazer você gerar. Porque aqui o Espírito Santo falava: filha, tudo começa, às vezes pelos nossos olhos, pelo improvável. Quando Ele chamou eu e você, se a gente for olhar para trás, quem era eu e você? Até hoje, quem somos na verdade? Mas fomos revestidos da graça. Pelo sangue do Senhor Jesus fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós estamos aqui. E ali o Senhor falava até, eu anotei aqui de José, que o Senhor me deu essas 3 pessoas, Davi, João e José, que foram pessoas como nós, tiveram dores como nós, sentiram medo como nós. E aqui nós estamos para olhar 3 histórias com testemunhos diferentes.
Porém, 3 homens que decidiram fechar a boca, como já foi falado aqui. Porque Davi ali, como o menor que estava ali apacentando ovelhas, e quando seu pai, Jessé, quando Deus envia Samuel e fala, não é você, não é você, não é você. Ah, isso aí até formou, mas não é. Cadê? Está faltando um. E Jesus ali se lembra. Aliás, Deus, eu creio que naquele momento ele viu, olhou para Davi. E ali o Senhor falava, assim como Davi, que estava ali apacentando ovelhas, assim como José, que estava ali como escravo e virou governador, assim como João Batista, que foi liberado no deserto para dizer, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegada a hora. A Bíblia vem dizer que João Batista prepara o caminho. E quando eu li essa palavra, eu falei, meu Deus, prepara o caminho, mas Jesus Jesus ele não precisava de nada, nem sequer descer as águas, porque a palavra do Senhor vem dizer, e todos nós sabemos, que o próprio João batiza Jesus. Só que o batismo, nós sabemos que representa o quê? O arrependimento. Ali uma mudança de vida, uma nova história. E Jesus precisava disso? E sabe o que o Senhor estava falando para mim? Se Ele que é Deus, sendo Jesus, passou por aquilo que não precisava passar, você acha que nós vamos deixar de passar o que temos que passar? E ali em Mateus 5, Jesus começa a dizer, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E eu comecei a falar, Jesus, a tua palavra é tão profunda, que antes mesmo de viver, o Senhor já anunciou o que ia acontecer. E o Senhor falava para mim, filha, para onde os nossos corações têm se inclinado? Eu escrevi essa pergunta, porque o Senhor fala, para onde nossos corações têm se inclinado? E inclinado, o que é a palavra inclinado? É alguém que está desviado da linha vertical, que está fora do prumo, que se curvou, que se envergou, que está dobrado, que está envergonhado. E aqui sobre essa palavra aqui, para a gente ter alegria e regozijar, por grande é a sua recompensa no céu. Eu falei, meu Deus, porque a gente se alegra por aquilo que a gente perdeu? Não. Mas sabe o que o Espírito Santo falava para mim quando eu li esse versículo? Que o problema não é o que a gente está perdendo externo. Aconteceu uma situação, eu até falei com o bispo. Assim que a gente estava desfazendo as malas, eu não achei uma necessaire que eu levei. Tinha um monte de brinco bonito que eu comprei lá na Paraíba. Aí eu falei, Jesus, o inimigo está querendo me confundir, é para mim ir lá de novo fazer a compra. Sumiu. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo dessa necessaire que eu estava procurando? Porque eu procurei, falei para o bispo, liga lá no apartamento, será que alguém, não sei, sumiu. Eu guardei a mala em cima da roupa, tirei a mala de novo, falei, Jesus, às vezes está aqui, eu não estou vendo, sumiu. Só que o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso, sobre o tempo que eu fiquei procurando algo que não estava mais ali. Muitas vezes a gente procura algo que nem sequer faz parte mais da nossa história. E sabe o que ele falava para mim? O problema não é você perder coisas externas. O problema é o que está sendo perdido interno. O problema é aquilo que já foi plantado dentro do nosso coração e que nós temos se perdido, temos inclinado o nosso coração, curvado o nosso coração para coisas da terra. Porque aqui quando eu li sobre inclinação, que é alguém que está desviado, e aqui o Senhor não estava falando do nosso físico, talvez que nem a pastora falando aqui, estava meio curvada, estava com torcicolo, mas o Senhor falava, o problema não é esse não. Nós podemos estar aqui, encurvada, mas se o nosso coração estiver inclinado para Deus, nada vai impedir nossa adoração, nada vai impedir a manifestação do poder do Senhor sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida, porque tudo começa pelo nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro.
E ontem à noite eu falei com o bispo, perguntando novamente dessa necessaire. E o Espírito Santo falou: acabou, sumiu, já era. E eu falei assim: meu Deus, quantas vezes a gente fica remoendo, às vezes remoendo, inclinando o nosso coração para aquilo que não tem que ser inclinado. E eu falei: meu Deus, é muito profundo. E aqui, sobre essa palavra, quando Jesus vai ali separar 12. E eu falei: meu Deus, hoje você somos separados. Porque eu creio que se Jesus estivesse aqui hoje, que Ele está, mas eu digo que se Ele estivesse aqui em carne e osso, aqui falando conosco. E durante tantos cultos a gente pede tanta coisa para Jesus. Jesus, eu queria isso, eu queria aquilo. E muitas vezes nos cultos o Senhor fala: vocês não me ouvem, só me pedem. Exercem, mas não falam comigo. E Jesus começou a me trazer sobre Saul. Ele continuava exercendo o cargo de rei, mas não tinha mais a presença. E eu falava: meu Deus, foi retirado de Saul a presença, mas não a posição de rei. E eu falei: meu Deus, às vezes a gente está aqui como levita, que nem eu louvo, estou aqui louvando, estou exercendo o meu ministério, mas e a presença? Estou falando por mim. Às vezes a gente vem aqui e sobe para aqueles que sobem, ou aí mesmo, que é aqueles que Deus usa, e a gente fala: não, o meu dom é esse, eu já sei que se eu profetizar, Jesus vai me usar, mas e a presença? Porque a presença é a unção que quebra e despedaça todo o jugo. E o Espírito Santo falava: filha, não faça como Saul, que permaneceu durante 40 anos, reinando, mas sem a presença. Falei: meu Deus do céu. Porque Davi, certa vez, ele fez uma oração e disse para Deus: Senhor, retire de tudo de mim, mas não me retires da tua presença. E eu comecei a meditar sobre esse versículo. Falei: Davi entendeu a chave para prosseguir. Que nós venhamos entender, porque às vezes a gente vem para o culto. Jesus, ele já começou a obra sobre a nossa vida. Jesus, quando ele disse para os discípulos ali, ele começou a ensinar. Ele enviou os 12, ele enviou e falou assim: ó, estou enviando vocês para uma terra. Vou falar com as minhas palavras agora, que eu não lembro exatamente o texto, mas é como se Jesus falasse: ó, vocês vão ser açoitados, vão ser traídos, vão ser pisados, vão levar a calúnia, mas permanece, porque eu estou enviando vocês. Eu estou enviando. E Jesus fala para mim e para você: aquilo que Ele envia, Ele se responsabiliza. Aquilo que Ele faz, Ele se responsabiliza. Aquilo que Ele libera sobre a palavra dEle, Ele se responsabiliza. Jesus, Ele não perguntou, Ele não precisa perguntar, Ele não precisa de opinião. Quando Ele disse vai, Ele precisa de disponível. E eu comecei a falar: Jesus, eu fiquei imaginando ali, porque todos os discípulos estavam ali na sua rotina normal. E sabe o que o Senhor falou para mim? Saindo da zona de conforto. Pedro estava ali pescando, e a palavra do Senhor diz que ele manjava pescar, ele sabia. Mas o Senhor vai colocar em você para aquilo que nós não sabemos, para eu e você saber que não é sobre eu e você, é sobre Ele. E para você executar aquilo que Ele está gerando sobre você. Porque se Jesus chegasse hoje e falasse: ei, eu quero Carla, Adevaldo, Gabi, Bárbara, Júlia, Rebeca, Ian, separasse 12, falasse assim: vem, segue-me. Não, mas minha família, segue-me. Não, mas meu pai, segue-me, larga tudo. E eu comecei a meditar nessa palavra quando Jesus, ele fala: não leve prata, não leve ouro, não leve nada, eu estou enviando. E sabe o que o Senhor falou para mim claramente sobre esta palavra? Muitas vezes a gente traz no culto, a gente traz, e é normal. Ele é o nosso Senhor, Ele que tira todo o fardo pesado. Mas o Senhor fala: para onde você tem inclinado o teu coração? Porque às vezes a gente fala assim: eu vou, mas tem que ter uma condição. Eu faço, mas tem que ser com uma condição. Eu profetizo, mas tem que ser com uma condição. Eu vou dar glória a Deus nesse culto, mas tem que ser com uma condição. Só que Jesus vem na nossa contramão, separando os discípulos e dizendo: eu vou na contramão daquilo que você está querendo. Ele começa dizendo para mim e para você: já começa a desapegar das coisas da terra.
Já começa a desapegar de tudo aquilo que você está querendo, almejando, alcançando. Porque o mesmo Deus que envia é o mesmo Deus que mantém. Porque aqui a palavra do Senhor vem dizer que o servo é digno do próprio salário. E ele diz o quê? É como se ele falasse: filho, eu estou te mandando para uma terra que talvez não vão te ouvir, talvez não vão nem acreditar naquilo que você está profetizando. Mas se vocês entrarem em uma casa e não te ouviram, não for bem recebido, sacode a poeira e segue. E Jesus falava assim: muitas vezes nós ficamos empacados na mesma situação, curvado na mesma situação. A questão não é parar de orar por algo, a gente tem que continuar orando. A questão é não inclinar nosso coração para aquela causa. O bispo sempre fala uma palavra aqui, que não é para pegar a dor, mas pegue a causa. É sobre isso que Jesus estava falando para os discípulos. Ele fala para mim e para você. E o propósito é maior também, porque aquilo que o Senhor encobriu, eu e você, e Ele fala para mim e para você: a tua permanência no lugar que eu te coloquei vai gerar milagres sobre a tua vida. A tua permanência, porque Jesus, Ele começa falando para aqueles discípulos: resgatar, vão lá e cura, vão lá e diga que eu sou o Senhor. Vão lá e o que Ele fez? Ressuscitou mortos, fez cegos enxergarem, fez enfermidades ser curadas. Jesus, Ele passava e uma multidão seguia. Aqui desde Mateus capítulo 1, de quando Jesus começa ali separando os 12, na leitura que a gente fez do capítulo 5, eu comecei a falar: Jesus, o Senhor verdadeiramente vai na contramão daquilo que pensamos e imaginamos. Porque Ele começa dizendo: raça de víboras, arrependei-vos. E eu lembrei de uma pregação, que quando a igreja estava fechada, a gente esteve numa congregação, e o pastor Marcos Feliciano trouxe uma palavra, e aquela palavra ficou cravada no meu coração, porque ele citou sobre uma atriz, que era a Bruna Marquezine, e disse assim que apresentaram Jesus para ela, o Salvador. E ela muito se alegrou com esse Jesus que salva, que restaura, que faz tudo novo, que cura, que liberta, que é o alfa, que é o ômega, que Ele é tudo. Ela falou: eu quero esse Jesus. Só que aí apresentaram para ele o Jesus Senhor, para ela. Aí ela falou: ai, como é que é? Tem que obedecer, tem que renunciar, tem que largar tudo que eu Eita, eu quero esse Jesus Salvador, mas o Senhor é difícil. E eu falei assim: meu Deus, a gente às vezes serve Jesus como que vai salvar, como que vai resgatar, como que vai restaurar a nossa vida. E quando Ele se apresenta como nosso Senhor, que Ele é. Se nessa noite Ele sentasse aqui, ó, fisicamente falando, que Ele está aqui, falasse: filha, hoje eu quero te enviar para um lugar no qual você não está preparado. Eu vou preparar. Filha, hoje você vai sair da tua zona de conforto. Porque toda vez que o Espírito Santo me leva a ter uma oportunidade para ministrar, eu saio da minha zona de conforto. Eu crio uma sensibilidade que muitas vezes no dia a dia eu não tenho. E o Senhor começou a me trazer isso, falando assim: filha, quantos têm seguido no altar, mas não têm levado a minha presença? E isso corta para mim. Nossa, Elane, quer dizer que você louva aqui sem a presença? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para a gente não perder a sensibilidade espiritual. E o Espírito Santo falava para mim: continua sendo sensível. Teve uma pregação nesse último culto que o bispo trouxe a palavra e falou sobre servir. Falou muito de servir. E ali, quando Jesus começou a me direcionar essa palavra, que Jesus envia os 12, e Ele falando sobre essa passagem de servir. Ali os discípulos não foram enviados para uma festa, não foram enviados para algo que seria confortável. Eles foram enviados para servir Jesus. E sabe o que o Senhor falou para mim? Tem muitas formas de servir. E às vezes nós se apegamos somente a uma: servir. Eu só quero servir se me colocarem no louvor.
Eu só quero servir se eu for ungida missionária. Eu só quero servir porque eu tenho sede de pregar. Eu só quero servir se eu estiver lá na porta. Eu só quero servir se for para lavar o banheiro. Só que o Senhor, nessa noite, Ele quer falar para mim e para você. Esteja disponível para servir. Porque o mesmo Deus que começou a obra sobre a minha e a tua vida, Ele vai direcionar o teu e o meu ministério. Não sobre aquilo que eu e você almeja, mas sobre aquilo que Ele está projetando sobre a minha e a tua vida. Porque o mesmo Deus da obra é o mesmo Deus que sustenta a obra. O mesmo Deus que te direciona é o mesmo Deus que te mantém. E aqui Jesus, Ele fala na palavra dEle. E eu comecei a falar. Jesus. Aqui Jesus, Ele ensina. Aqui no capítulo 10 que nós lemos, quando Jesus, Ele começa, que fala que enviou os 12 com as seguintes instruções. Capítulo 10, versículo 5 diz: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Essa palavra instruções começou a queimar no meu coração. Porque quando a gente compra algo que a gente não sabe, a gente precisa do manual de instrução. E qual que é o manual que a gente tem hoje? É a Bíblia. E o que o Senhor estava falando para mim? Não tem como chegar no céu. Não tem como viver as promessas se não for instruído daqui, ó. Porque Jesus enviava homens improváveis, mas Ele primeiro, antes de enviar, Jesus fala, separou os 12 e instruiu. Jesus, Ele nos instrui essa noite mais uma vez. Eu vou te capacitar, eu vou te separar, eu vou te preparar, mas não retenha sobre aquilo que eu estou fazendo sobre a tua vida. Porque eu fiquei pensando, e se Pedro falasse, não, eu não vou. Como assim? Vou deixar minha casa, vou deixar tudo? Não. Como é que é? Que história que é essa? Porque, gente, pensa só. Ele separou os 12 para uma missão, vamos dizer assim, uma missão quase que impossível pelos olhos terrenos. Será que eu e você está disposto a sair da nossa zona de conforto? Porque a gente pede tanta coisa. Eu começo falando por mim, a gente pede tanta coisa. Ai, Senhor, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Ai, Jesus, eu oro por aquilo. E é muito bom viver promessa. É muito bom a gente orar por algo e ser visitado e ver ali a existência da oração. Ver que o Senhor falou, o Senhor cumpriu, o Senhor fez e o nome dEle foi exaltado. É muito bom, traz alegria à nossa alma isso. Mas o Senhor falava ao meu coração. Não é sobre estar retido de uma bênção, ou sobre ainda não estar vivendo sobre aquilo que Ele começou sobre a nossa vida. E o Senhor falava, quantas coisas você já pediu, eu já te dei. E às vezes a gente quer tanto, a gente vem para o culto, às vezes fala assim, eu estou triste porque meu marido até agora não veio para a igreja, meu filho não foi curado ainda, o meu pai não aceitou Jesus. Aí isso acontece, a gente tem uma alegria, só que aí passa. Jesus fez, acabou. E o Senhor trazia para mim e para você essa noite. Ele não quer que venhamos ter alegria momentânea. É alegria só de viver a promessa. É alegria só de saber que um Deus que faz promessas. Mas é a alegria na alma, aquela alegria que fala, Senhor, eu quero a alegria de te servir. Eu quero estar alegre porque eu estou na tua casa. Porque a palavra do Senhor diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é onde você e eu estamos agora. O Senhor, Ele traz alegria para mim, para a tua alma essa noite. E muitas vezes a gente está vivendo hoje, que nem toda essa questão de carnaval, e tudo isso, todas as ações que teve sobre a terra vai ter um peso no mundo espiritual. Porque Satanás não está brincando. E ali o Senhor falava sobre ausência. Ausência da essência. Porque tem a aparência, mas não tem mais a essência. E eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque a aparência é algo, já fala, aparenta, está aparentando, estou passando a ser algo que eu não sou mais. E essência vem falar de algo que é interno, algo que é sólido, algo que não é qualquer coisa que acaba. E eu estava no WhatsApp e eu visualizei um vídeo de uma amiga minha, que ainda não aceitou Jesus, e ela participa desses desfiles. E ela estava num lugar, né, que estava tendo esses blocos aí, e ela com o celular filmando assim, ó, filmando o povo na tudo. E ela cantando a música lá, né,
que não vem ao caso essas músicas aí. E as lágrimas dela desciam. E ela estava ali emocionada de estar ali participando daquela escola, de estar ali ensaiando. Ela estava ali vivendo uma alegria momentânea. E as lágrimas dela começaram a escorrer assim no vídeo. Ela estava assim, tipo, muito feliz. E eu falei, meu Deus, aquilo me constrangeu. Falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida e da vida dela. Porque ela estava ali feliz por algo carnal que estava preenchendo a carne dela. E muitas vezes o Espírito Santo que habita em nós, que nós servimos, o adoramos, está aqui todos os cultos, que eu creio que Ele está aqui todos os cultos. É como se Ele tivesse com a mão estendida para mim e para você. Falado assim, eu sei como você entrou aqui hoje, mas a minha mão está estendida para você. Eu sei que o fardo está pesado, mas a minha mão está estendida para você. Eu sei que essa enfermidade te assolou, mas a minha mão está estendida para você. E sabe o que o Espírito Santo falava para mim, filha? Eu venho buscar uma igreja adornada, avivada pela minha presença. Eu venho buscar uma igreja que não recebeu a alegria momentânea da terra, mas uma igreja que está sendo avivada diariamente por um fogo que arde e queima e não se apaga e nem se corrompe com as coisas da terra. É esse Jesus que vai vir nos buscar. É esse Jesus, porque a carne, o pecado nos afasta, mas a renúncia nos aproxima dele. A renúncia nos aproxima dele. O arrependimento nos aproxima dele. E quando eu falava, Jesus, o que é para mim falar? E Jesus falava, fala de mim. Fala de mim. Fala o que eu fiz para vocês. Fala que eu separei vocês para uma grande obra. Ande com Jesus. Ande com Jesus, acorde com Jesus. No capítulo 26 de Mateus, Jesus já estava ali próximo, já sabendo o que iria acontecer. E a Bíblia vem dizer que Jesus sentiu medo, que o suor dele era sangue, diferente desse suor que eu estou sentindo agora. E ali a palavra do Senhor vem dizer, e eu estava estudando esse capítulo 26, e aqui no estudo aqui do lado vem dizer, o sofrimento de Cristo foi muito mais surpreendente que os seus milagres. Você tem noção que você ser escolhido e ser enviado é diferente? A Bíblia diz, a palavra do Senhor vem dizer que Ele escolheu, chamou muitos, mas poucos foram escolhidos. E eu comecei a falar, o sofrimento de Cristo foi muito maior que os seus milagres. Porque milagre para Deus, Ele é o dono do milagre. Mas o preço de sangue que foi pago naquela cruz, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E aqui no capítulo 26, versículo 53, vem dizer que o soldado ali pega a espada e arranca a orelha do soldado. E ali Jesus ele fala assim, eu não estou nem enxergando mais onde está o versículo aqui, mas Jesus ele fala, você acha mesmo que eu sendo filho de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus, se eu quisesse, eu não mandaria um exército de anjos agora acabar com tudo isso aqui? Exatamente, 12.000 legiões. E eu comecei a meditar nesse versículo, porque Jesus ele fala, você acha? Porque às vezes a gente vê tanta maldade acontecendo na terra, e talvez as pessoas devem estar pensando, perdeu o controle, Deus está permitindo, está acontecendo. Só que o mesmo Deus que fez os céus e a terra, que criou, que disse haja luz, que deu limite sobre o mar, que gerou eu você dentro do ventre, é o mesmo Deus que continua no governo e no controle de todas as coisas. E é como se Jesus falasse ali para Satanás, tu tá achando mesmo que se eu quisesse, eu não seria preso, mas para que se cumprisse a palavra, que desde o Antigo Testamento, os profetas, Isaías, como todos os profetas, já profetizaram,
assim se faz necessário eu passar por isso. E sabe o que o Espírito Santo falava para mim? Tem coisa que vai ser necessário eu e você passar. A gente às vezes quer pular fases. Pular fases. E eu fiquei imaginando sobre uma mulher que vai gerar. Eu creio que a alegria é tão grande no começo. Aí a barriga vai pesando. Vai ficando mais difícil. Só que Deus falou 9 meses. Tem uns que vêm antes, mas Deus falou 9 meses. E o Senhor começou a falar comigo sobre gerar. Uma mulher quando vai gerar, começa a ficar pesado, começa a sentir dor. E o Senhor falava, assim é minha obra. Quando Ele chamou os discípulos, eu creio que foi aquela emoção, um misto de sentimento. Meu Deus, Jesus, olha, eu vou seguir Jesus. Imagina aquela multidão, seguir Jesus fazendo os milagres. Imagine também trazendo agora para gestante gerando. Só que durante a caminhada não foi tão fácil para eles. Eles começaram a sentir medo. O sofrimento que Jesus anunciou que eles passariam, começaram a passar. Só que eles não poderiam parar. Assim como o Senhor está gerando uma criança no ventre, quando ali a gestação vai até o fim. É como Jesus falasse, mãe, suporta. É como se Ele falasse para mim, para você, suporta. Não para de adorar, não para de pregar, não para de acreditar, não para de servir, não para de ter alegria dentro da minha casa. Porque o mesmo Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que vai fazer você vivenciar a promessa. É o mesmo Deus que vai fazer você vivenciar a promessa. E Jesus, sobretudo, eu comecei a falar, Deus, tudo aquilo que Deus coloca em nós para estar gerando, não só para uma mulher gerar uma criança, mas tudo aquilo que Ele coloca a gente numa missão para gerar, durante todo o percurso, eu comecei a ler do capítulo 1, e ali, Jesus ele já veio num cenário de impossibilidade, no sentido de uma mulher virgem, uma mulher que ainda não era casada, ela estava prometida a José, mas ela ainda não tinha casado, a palavra vem dizer. E eu falei, Jesus poderia ter aparecido assim, do nada na terra. Ele não precisaria passar pela lógica humana aqui, que tem relação entre um homem e uma mulher, que vai gerar na barriga. Não. Ele não precisaria. Mas sabe sobre esse acontecimento de o anjo ter visitado Maria e ter falado, agraciada és tu, bendita és tu entre as mulheres, e ter escolhido Maria, como poderia ter escolhido qualquer outra, que o Senhor viesse graça sobre ela. E ali, aqui no capítulo 1, vem dizer que o seu marido José se assustou ali, aliás, queria repudiá-la Maria, não queria mais casar com Maria, porque ao entendimento de José, se deitou com outro homem, não vou mais casar. Só que aqui nessa passagem, quando o próprio anjo ali fala com José, fala com José, isso, fala com José e fala ali, direcionando que Maria estava gerando algo espiritual, que não era da terra, que José seguisse com ela. O Senhor começou a falar no meu coração sobre direções. José ele não sabia como lidar com aquela situação, mas o próprio anjo visitou José no sonho. O próprio anjo visitou José no sonho. O próprio anjo, aqui na palavra eu comecei a discorrer tanto texto que Jesus fala através de sonhos. Deus fala através de sonhos. E ali o Senhor começava a falar comigo. Às vezes, a gente tem situações na nossa vida que a gente fica ali pensando, como que eu vou fazer, como que vai ser. Meu Deus, imagina ali José falando, meu Deus, amava tanto Maria, queria casar com ela e agora ela me dá esse pula cerca desse jeito, gente. Fiquei imaginando ali José falando. Bem uma gaia na cabeça de José, ele pensou que teve. Falei, meu Deus. Não, pensa só a gente nessa situação. Trazendo, porque assim, quando a gente começa a ler a palavra, fazer que nem a pastora Carla fala, a gente começa a viajar trazendo. Eu costumo falar assim, meu Deus, se fosse eu nessa situação. Não, o que eu faria? Por muito menos a gente perde as estribeiras. Ele pensou, mas o próprio Deus que enviou o propósito é o que sustenta o propósito. E sabe o que o Senhor falava para mim nessa palavra?
O mesmo Deus que incumbiu você de gerar algo num propósito. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que veio sobre essa terra e separou 12. O mesmo Jesus que enviou os 12 e disse assim: siga-me. O mesmo Jesus que ali preparou, que instruiu, porque a palavra do Senhor vem dizer que Ele instruiu os 12. Porque eles precisariam de uma instrução. Eles precisariam ali ser preparados por aquilo que estava esperando eles. O mesmo anjo que visitou ali Maria e falou que ela estaria gerando algo que não seria aqui da terra. Porque às vezes comecei a falar com o Senhor, a gente quer gerar tantas coisas. Quem casa, quer ter uma casa boa, quer que o marido venha ser bem sucedido, ter uma família estruturada. Só que aqui o Senhor vem falar de algo que você não pediu. Maria não pediu para gerar. E quantas vezes o Senhor incumbe a gente de algo que a gente não pediu, mas Ele confiou em nós. Jesus ali separou 12 e falou assim: vou te enviar para uma obra que eu vou fazer. E eu falei assim: meu Deus, é muito profundo. Porque muitas vezes a gente quer viver, a gente almeja, e não é errado a gente orar. A gente tem que orar, tem que trazer existência àquilo que não existe. A gente tem que orar através da oração. A palavra do Senhor diz que quebra, despedaça todo jugo. E eu estava até ouvindo uma pregação e a pregadora falou assim: você não escuta alguém dizer assim que, nossa, você viu aquele pastor como ele é famoso por orar? Você viu aquela levita, ela é famosa por orar? Não, é famoso por pregar, é famoso por louvar, mas a oração que sustenta os ministérios. O Senhor falava: filha, ninguém é famoso por oração, mas é a oração que sustenta o teu ministério. E eu fiquei imaginando ali Jesus conduzindo aqueles 12. E aqui a palavra do Senhor vem dizer, e já acabou meu tempo, eu já vou entregar, mas a palavra, concluindo aqui, a palavra vem dizer que ali, aqueles 12, vendo que Jesus curava, vendo que Jesus expulsava demônios, vendo que Jesus fazia, eu creio que pelos olhos dele, você imagina só, nós lemos a Bíblia e ficamos imaginando o milagre que Jesus fez, todas as grandezas que ele operou. Imagine só a gente ver a olho nu aqui, ó. Ver Jesus, fala, morto ressuscita, cego enxerga, aleijado anda. E Jesus mudou? Não. Se ele quiser, ele ressuscita até os túmulos que está lá no cemitério. Tanto que a palavra do Senhor vem dizer que primeiro ressuscitarão os mortos. Ele já vai na contramão daquilo que é existência aos olhos da carne. Primeiro eu vou ressuscitar os mortos. Só que é interessante que Jesus, por onde ele passava, ele atraía multidões. Mas as pessoas queriam Jesus o que cura. Não ali seguiam por Jesus que salva. Jesus que estava ali preparando ali para ele uma cruz com preço de sangue. E eu creio que muita gente no meio da caminhada deixou de seguir Jesus. Muita gente. A Bíblia vem dizer que até os próprios discípulos, Jesus voltou e pegou lá Pedro pescando de novo, todo mundo voltou a seguir, se esqueceram. E Jesus, ele fala para mim e para você, aquilo que eu te coloquei para fazer e executar, a missão que ele já deu sobre a minha e a tua vida, eu e você vai até o fim. Eu e você vai até o fim. Jesus, ele disse para mim e para você, estou te enviando, estou te preparando, estou te separando. Ele diz para mim e para você, receba alegria na tua alma essa noite para prosseguir. Eu imagino Jesus ali colocando uma alegria sobre aqueles discípulos, dizendo assim, segue-me, vão, porque eu te dei autoridade. Nós acabamos de ler o texto que Jesus diz, eu te dei autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Jesus, ele mandou, mas ele capacitou. Ele diz, para mim e para você, continua. Ele diz para mim e para você, segue. E eu nem vou entrar nessa parte que o tempo já foi. Mas essa noite, ele diz para mim e para você, você não vai só orar por aquilo que você quer. Você vai orar por aquilo que o Senhor deseja que você faça. Você vai orar como essa noite, como oração de servo. Servo não pergunta, não questiona, nem sabe o que vai acontecer, mas sabe que tem um Senhor que cuida, sabe um Senhor que zela, sabe que tem um Senhor que vai conduzir você até a terra da promessa. Se coloque de pé.
Se coloque de pé, porque o Senhor, Ele fala: eu te refrigero essa noite. Ele desce com bálsamo dele essa noite. Ele diz para mim, para você: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o Espírito Santo que consola. Ele está aqui nessa noite. Ele diz para mim, para você: eu vou te capacitar para as boas novas. Posso louvar um louvor? Coloque Espírito Santo para mim, por favor. Espírito Santo Consolador está aqui. E Ele diz para mim, para você: você não vai voltar da mesma forma, porque a alegria do Senhor que já te visitou neste culto vai te acompanhar até o teu lar. Porque assim como Ele enviou os 12, Ele envia eu e você essa noite para aquilo que Ele já começou sobre a minha e a tua vida. Senhor, o que diremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ele diz para mim e para você: eu preencho você daquilo que a terra não pode preencher. Ele preenche todos os vazios da nossa alma essa noite. Ele diz: eu sei da opressão e da pressão que está sobre a terra, mas existe um Deus que está acima da terra, que continua governando o meu e o teu dia. Jesus Consolador, visita, Pai, a tua igreja essa noite. Ele já está aqui, nós te louvamos. Espírito Santo, meu Consolador, Ele consola. Espírito Santo, sabes quem eu sou, mas mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, Ele te viu essa noite. Jesus, moras em mim. Espírito Santo, Tu és santo. Declare: Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo. E toda a terra declara: Jesus, Tu és santo. Tu és santo. Senhor, nos envolve com a Tua presença. Procuramos palavra, Pai, para te descrever, mas Tu és santo. Tu és santo. Jesus, Tu és santo, amigo, abrigo, renovo, consolo. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Ele diz: eu me importo com você. Eu choro com você, eu sinto com você, mas eu te digo: não pare, não pare, não pare. Jesus, em todos os momentos, Ele vem nos convencer, Ele vem nos convencer, Ele vem nos preparar, Ele vem nos capacitar, Ele vem nos enviar para a boa obra que Ele já começou. Comece dizendo sim para Ele. Comece dizendo: eu sou tua serva, eu sou teu servo, Pai. E diga: não te apartes de mim, não te retires de mim, não te retires. Espírito Santo, Espírito Santo, Jesus, Tu és santo. Não te apartes, não te retires. Fala para Ele: não retira de mim, Senhor, a Tua presença. Não retires de mim nos dias difíceis a Tua presença. Mas todavia eu vou continuar declarando que Tu és santo. Tu és santo.
que outra palavra se faz. O que nós diremos, Pai, em tua presença? O teu amor nos constrange essa noite, Pai. Tu és santo. Ele vai prover, Ele vai sustentar, Ele vai cuidar. Jesus, Ele diz para você, Ele diz para você, continua. Ele diz para mim, para você, eu sou o teu amigo fiel. Eu sou o que fica, eu sou o que fica quando todos vão embora. A minha presença te sustenta. É santo. Jesus é santo. Espírito Santo, o nosso Consolador. Aleluias. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos conduza. Que o Espírito Santo esteja com nós até a vinda dele. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.